Será que você sabe quais são os princípios batistas que nós professamos? Eu sou o pastor Patrick e nós estamos entrando na terceira aula, onde nós vamos falar a respeito dos princípios batistas e das principais contribuições da nossa denominação para o mundo atual. Os princípios batistas são conhecidos como os fundamentos doutrinários que moldam o caráter da nossa denominação desde o século XVII. É importante eu dizer logo de início que os princípios batistas não surgiram de um documento único e oficial que regeu toda a história da igreja, não. A gente teve confissões de fé ao longo da história da igreja, a gente teve também declarações de fé, e isso tudo foi moldando como a igreja batista ela se portava ao longo da história. Por exemplo, diferente da igreja católica, que tem um catecismo, e diferente também de outras denominações que tem algum tipo de material, um livro confessional fixo, a Igreja Batista defende que a palavra de Deus, a Bíblia, é utilizada como um único material de regra de fé e conduta, e tudo que existe dentro da Igreja Batista, o ensino, a pregação, o louvor, precisa ter como parâmetro a palavra de Deus. Por isso, as declarações batistas são conhecidas como um resumo daquilo que nós cremos e não como uma norma acima das Escrituras. Bom, as nossas declarações de fé são alguns desses documentos que vão firmar esses princípios, e eu vou falar dos principais deles aqui nessa aula. O primeiro princípio é sobre a autoridade suprema da Bíblia. A palavra de Deus é a única regra de fé e conduta para um cristão. E nós entendemos que a tradição humana, que experiências individuais não estão acima da Escritura Sagrada. Isso significa que todo ensino ele precisa ter respaldo pelas Escrituras. E isso é interessante porque, desde o seu fundamento, a Igreja Batista sempre incentivou os seus membros a estudarem, a pesquisarem, a cavarem um pouco mais fundo. E isso requer realmente não só estudo, mas maturidade cristã. O que deixa em evidência que não existe dentro das igrejas uma obediência cega a um líder determinado. Porque se aquilo que aquele líder defender, ou falar, ou até mesmo aconselhar, não tiver como respaldo das Escrituras, eu não preciso obedecer e muito menos crer no que aquilo que ele está falando. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus vai ser esse norte, vai ser esse guia, onde os líderes precisam fundamentar todos os seus conselhos, todas as suas pregações e todas as suas intervenções. E isso a gente vê mesmo na própria palavra de Deus. A gente vê que o apóstolo Paulo, quando ele pregava para os bereanos, ele ensinava aquelas pessoas, eles estavam de olho na palavra de Deus, nas próprias escrituras que eles tinham acesso, para colocar em xeque se aquilo que Paulo estava falando era de fato vindo do Senhor ou era por interpretação própria. E isso é interessante porque existem versículos na Bíblia que vão fundamentar isso. Toda a Escritura ela é inspirada para divertir, para ensinar. A Escritura é inspirada. É por isso que lá em Gálatas a gente vai ver que a palavra do Senhor vai nos orientar de que mesmo um pastor, mesmo qualquer outra pessoa, até mesmo um anjo, desça revelando algo que não esteja de acordo com a palavra que nós temos, então nós não precisamos ouvir. Porque tudo aquilo que o Senhor queria revelar ao homem, ao ser humano, ele já revelou pela sua palavra. Um outro princípio também muito forte nas igrejas batistas é a separação entre igreja e Estado. Os batistas, eles respeitam as autoridades civis, mas os batistas entendem que o Estado não pode controlar a igreja e a igreja também não pode controlar o Estado. A igreja batista não ignora o Estado, mas não é também liderada por ele. Nós cremos que o Estado ele deve ser laico, ou seja, você tem o direito de opinar, de decidir crer e até mesmo não crer, se essa não for a sua opção. Mas nós entendemos e defendemos que é a palavra de Deus que precisa ser pregada. Então você nunca vai ver dentro das igrejas batistas um pastor promover dentro do culto público e no púlpito algo que não seja a palavra de Deus. O que se prega nos púlpitos das igrejas batistas é a palavra de Deus. Nós não fazemos campanhas para promover político algum de qualquer outro partido que não seja o reino de Deus. E isso é algo que a gente leva muito a sério. É óbvio que você como indivíduo, você como membro de uma igreja, até mesmo como líder de uma igreja, pode ter as suas preferências sim. Você é cidadão e você tem direito de exercer a sua liberdade. Mas nenhum pastor pode determinar em quem você deve votar ou até mesmo construir um palanque político dentro do culto público. Nós entendemos que a palavra de Deus é que precisa nortear todas as áreas da nossa vida. Então é óbvio que um pastor ele pode te aconselhar, ele pode te direcionar pela palavra de Deus em como você exercer a sua cidadania com sabedoria
e de acordo com os princípios bíblicos, mas nunca, em hipótese alguma, utilizaremos o culto público para transformar isso em um palanque para promover político algum. Inclusive, um dos nossos fundadores, o Thomas, ele falou para o rei, que naquela época também exercia liderança sobre a nação, e ele fala para o rei lá em 1612, o rei é um homem mortal e não Deus, portanto, ele não tem poder sobre as almas dos seus súditos. Um outro princípio que nós defendemos é o batismo de crentes, e isso está associado ao credo-batismo. Aí você me pergunta, o que é isso, pastor? Existem dois posicionamentos dentro da igreja acerca do batismo. E eu não estou falando aqui de afusão, imersão, não. Eu estou falando do credo-batismo e do pedo-batismo. O credo-batismo significa que a pessoa ela deve ser batizada de acordo com aquilo que ela crê, aquilo que ela professa de maneira consciente. Então, no credo-batismo, que é o que os batistas defendem, nós iremos batizar pessoas que tenham plena consciência daquilo que elas estão escolhendo. Então é por isso que nós não batizamos bebês, que no caso é o pedobatismo. Porque a escolha que eu estou fazendo vai exigir de mim algumas renúncias, então eu preciso entender, eu estou preparado para isso? Para caminhar com Deus, para representar Deus na minha cidade, no meu colégio, na minha faculdade, no meu trabalho. Tudo isso exige de mim uma postura que uma criança ou um bebê não vai ter. Então nós cremos que para você ser batizado, você precisa ter consciência, discernimento, para poder entender o que essa escolha significa de fato. Porque não é só ser batizado que vai me garantir um aspecto de salvação. Não, muito pelo contrário. Mas o batismo ele é uma evidência de que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus. E nós entendemos que uma pessoa só vai professar isso se ela tiver o discernimento necessário. Um outro ponto também que a gente defende é sobre o batismo por imersão, que é como os batistas creem. Inclusive, é o que significa a palavra batismo, né? Quando você pega o grego, significa isso. Mergulho, imersão. Então, tudo isso é um símbolo da morte. Você está morrendo para o mundo e assim vivendo para Deus. Um outro princípio também muito importante que nós defendemos e prezamos com muito zelo é a autonomia de cada igreja local. Isso significa que cada igreja vai ser autônoma na maneira de liderar, como fazer a liturgia do seu culto. É por isso que você vê tantas igrejas batistas espalhadas pelo mundo que são bem diferentes. Você vai ver igrejas batistas onde não se toca bateria, igrejas batistas da parede preta, igrejas batistas com telão, igrejas batistas onde não bate palma. E isso tudo é a pluralidade do corpo de Cristo em movimento. E isso em nada tem a ver com a doutrina. Isso não bate em doutrina. E aqui eu quero abrir um parêntese. Existe uma diferença muito grande entre doutrina e usos e costumes. As igrejas, elas são livres para poder fazer uma liturgia de culto diferente, mas isso não altera a doutrina. E a doutrina é a verdade irrevogável da palavra de Deus. Então, apesar de existir algumas diferenças entre os batistas, aquilo que não pode existir de diferença é na doutrina. E o que é doutrina? Eu vou te falar um exemplo aqui agora. Por exemplo, todos os batistas precisam crer na doutrina da Trindade, que Deus, ele é um Deus só, mas que se revela em três pessoas distintas. Então, todo batista precisa crer que o perdão dos pecados vem através do sacrifício de Cristo Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que ele é Filho de Deus. Isso é uma verdade irrevogável da palavra, isso é uma doutrina que não pode ser contestada de maneira alguma. Então, usos e costumes podem ser de alguma forma diferentes, mas a doutrina jamais. Um outro aspecto interessante também na nossa denominação é o princípio do governo congregacional. Isso é interessante porque dentro das igrejas batistas, o poder de voto emana do povo, que decide por volta da Assembleia. Então, tudo o que acontece na igreja, se você quer contratar um pastor novo, se você quer contratar uma secretária, se você quer fazer uma reforma na igreja, tudo passa pela Assembleia. É claro que nas igrejas batistas existem líderes, existem pastores presidentes, existem também o corpo de pastores, mas em última instância, quem decide algo dentro da igreja são as pessoas. Então, o líder vai ser aquele que vai direcionar, apontar, instruir, mostrar o caminho. Mas tudo que acontece na igreja precisa passar pelas pessoas, pelos membros. Então são os membros que contratam um pastor, são os membros que podem também exercer o poder de voto e falar, olha, eu não concordo com isso. Então é muito comum você ver em cultos administrativos das igrejas batistas, algum irmão levantar a mão e dizer, pastor, eu não concordo com isso que foi apresentado pela diretoria da igreja. E você tem o poder de discordar daquilo, e se o voto da maioria das pessoas que estão ali naquele culto administrativo for contra até mesmo algo que o pastor propôs, a igreja tem poder para definir se aquilo segue adiante ou não. E por fim também temos as duas ordenanças que nós cremos que é a ceia do Senhor e o batismo. E é interessante a gente falar das ordenanças, por quê? Porque na palavra de Deus, Cristo nos deu essa orientação. Aquelas pessoas que creriam, elas precisariam ser batizadas e elas precisariam também participar da ceia do Senhor. Mas é importante a gente poder falar aqui a respeito de que isso não confere meio de salvação. Ou seja, não é porque eu sou batizado, não é porque eu tomo a ceia
que eu tô salvo, que eu vou pro céu. E a gente tem relatos nas escrituras que mostram isso. Por exemplo, na crucificação de Cristo, existia um ladrão que estava ali ao seu lado, que se arrependeu dos seus pecados, que creu no Filho de Deus, e aí Jesus falou para aquele ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Veja, aquele ladrão não deu tempo de ser batizado. Inclusive, existem muitas pessoas hoje que são transformadas dentro de um leito de hospital, dentro de um acidente, de um carro, e que elas morrem em instantes e não dá tempo de ser batizadas. Então elas não são salvas por isso? Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala que se eu crer e confessar o Jesus, que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o Filho de Deus, eu estou salvo. Então o que me garante a salvação é fé no Filho de Deus, e não o batismo. Mas nós entendemos que o batismo é uma ordenança de Cristo. É uma representação daquilo que eu estou dizendo para o mundo. Olha, estou morrendo para o mundo e vivendo para Deus. É uma simbologia, da morte da natureza humana e agora a nova vida em Cristo Jesus. E também da mesma forma a ceia. O Senhor disse que seria um memorial. Toda vez que praticarmos a ceia do Senhor em conjunto, como igreja, estamos ali vivendo em comunhão e também estamos anunciando a sua volta, que um dia Ele virá para nos buscar. E foram através desses princípios que muitas colaborações surgiram no mundo atual, onde a Igreja Batista pôde, de certa forma, influenciar positivamente em várias coisas. Por exemplo, na defesa de liberdade religiosa, a gente vê que os batistas eles foram pioneiros na luta por liberdade de consciência e religião. A separação entre igreja e Estado também foi algo muito importante. O Estado ele não deve controlar a igreja e a igreja não deve controlar o Estado. Precisa existir essa separação. E essa ideia, inclusive, influenciou fortemente a Constituição dos Estados Unidos lá em 1787 e também a primeira emenda lá em 1791, que garante a liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado. Inclusive, o conceito moderno de Estado laico teve muita influência daquilo que os batistas colaboraram para o mundo atual. Então nós vemos que os batistas eles se posicionaram para que o Estado fosse aberto, para que nenhuma fé pudesse ultrapassar a liberdade do outro. E isso é muito interessante, Os batistas sempre fundaram universidades, investiram na educação, no estudo, e eu não falo aqui no estudo das escrituras apenas, mas no estudo de modo geral, ensinando pessoas a ler, a escrever, defendendo a liberdade daquela pessoa. Inclusive, nós vimos que ao longo da história, muitas pessoas se levantaram e foram representadas pelos batistas. O próprio Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele foi um pastor batista influente na Inglaterra que foi defensor da educação teológica e da filantropia. Um outro exemplo que nós temos também no mundo moderno foi o pastor Martin Luther King Jr., que participou de muitos movimentos de direitos civis e era um pastor batista. Então, muitos estudiosos dizem que a prática batista ajudou a moldar a democracia moderna em todo o Ocidente, pois ensinava que cada membro tem direito à voz e a voto, como é também no caso das assembleias que acontecem dentro das igrejas batistas. E eu também gostaria de finalizar essa aula falando de uma pessoa muito especial na nossa denominação, que foi o pregador Billy Graham. O pregador Billy Graham ele foi o maior evangelista do século XX. Ele pregou para mais de 215 milhões de pessoas em mais de 185 países. Foi alguém que deixou um legado de fé, de autonomia e de sinceridade pela palavra de Deus, de zelo pela palavra de Deus. E assim como ele, vários outros ao longo da história exerceram bem a sua fé e fizeram da sua vida um exemplo para muitos outros. Isso tudo é só para te dizer que a nossa história tem um legado muito maior do que você imagina.